Olá, turma. Aqui é professor Milton Cardoso. Nós estamos no curso de especialização de empreendedorismo e inovação. E essa é a nossa disciplina de gestão de equipe de alta performance. E essa é a nossa terceira videoaula. Tá ok? Hoje nós iremos falar sobre hard skills, soft skills e avaliação de desempenho. Tá bom? Começando então a falar sobre hard skills. O que são hard skills? Primeiro, skills são habilidades. Então você tem as hard skills, que são as habilidades mais duras de serem aprendidas, e você tem as soft skills, que são as habilidades, digamos assim, mais fáceis para você de serem aprendidas. E quando a gente fala de hard skills e soft skills, principalmente das soft skills, nós estamos falando de uma forma muito particular de cada um. Você pode ter soft skills diferente do seu coleguinha, né? Diferente das outras pessoas, geralmente diferente. Então, explicando, hard skills são aquelas habilidades que você aprende formalmente, que você aprende na escola, que você aprende na universidade, né? Você vai aprender, por exemplo, você se forma em contabilidade, você tem uma hard skill, né, em contabilidade. Você tem aquela formação em contabilidade. Se você se forma em administração, mesma coisa. Se você se forma em medicina, a mesma coisa. Então é aquele aprendizado formal, tá certo? Uma aula de violão que você faz, você está aprendendo ali através de uma forma onde você adquire habilidades formais, hard skills, né? As soft skills são aquelas habilidades natas. O que são habilidades natas? São habilidades que já vêm com você, já nasce com você. Então, se ela já nasce com você, é bem mais fácil de você progredir com elas, né? É bem mais fácil de você entendê-las, mais fácil do que outras pessoas, né? Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele é um ótimo jogador de futebol, né? O pessoal chama ele de bruxo, né, do futebol. Por quê? Porque ele joga de uma forma esplendorosa, ele joga de uma forma diferenciada. Então ele tem aquela habilidade inata, nasceu com ele, e ele só aprimorou na escolinha de futebol, aprimorou jogando bola, né? Mas ele aprimora de uma forma bem melhor que a gente. É como também Dominguinhos tocando sanfona. Se eu for aprender sanfona, eu posso passar minha vida toda tentando aprender sanfona, aprender a tocar como Dominguinhos, mas não vou conseguir, porque é uma habilidade natural dele. Ele tem aquela habilidade de tocar, da música, da sanfona, né? Você vê que é uma coisa dele, natural dele. E assim também você pode considerar como uma habilidade nata, uma soft skill, a empatia, né? Tem pessoas que são mais empáticas do que outras. O que é empatia? É a pessoa ter uma capacidade, não é, de se colocar no lugar do outro. Então você tem uma capacidade maior do que outras pessoas de se colocar no lugar dos outros. Você tem uma capacidade de entender o que o outro está sentindo, né, de entender o que o outro está falando. Está falando aquilo porque ele acha isso. Então você tem essa capacidade, né? A positividade também, por exemplo. A positividade também é uma habilidade nata, uma habilidade nata. Tem pessoas que são mais positivas do que outra. Positivo no sentido realmente de olhar a vida de uma forma mais positiva, de uma forma mais agradável, né? É você ter
aquela positividade na vida, você olhar o copo, olhar mais para aquela metade cheia e não para a metade vazia, né? Das habilidades mais importantes para você levar para um grupo, né? Para uma equipe. É a positividade, você tem que ser positivo. As pessoas que são também adaptáveis, não é? Que tem fácil essa questão da adaptabilidade, que se adapta fácil ao ambiente, se adapta fácil às situações, são pessoas também que têm uma habilidade de soft skills e também muito bem recebida por uma equipe, não é? Você ser de fácil adaptação. Hoje em dia é muito importante isso, porque a todo instante o mercado está se transformando, né? E você precisa se transformar junto com o mercado, tanto você como a sua equipe. Se você tem uma equipe com pessoas que se adaptam fácil, é muito menos perigoso dessa equipe não chegar ao resultado que ela quer. Hoje você pode considerar também o foco como uma questão também de soft skills, né? Você ter foco, você conseguir prestar atenção em situações, em leitura, em uma reunião, você ser uma pessoa que consegue manter o foco durante muito tempo, isso hoje é considerado uma habilidade. Antigamente não, antigamente era comum, era mais comum. Hoje, não é? Nós temos uma doença social, né, que vem com essas superestimulações, né, que hoje nós temos, que é o celular, a TV, o notebook, o computador, as redes sociais, né, os jogos. Então, séries, você recebe ali, você pode maratonar, e TikTok, Instagram, tudo isso está transformando o cérebro das pessoas, principalmente as pessoas mais jovens que não entendem muito bem como a coisa acontecia antigamente, não é? E o cérebro não está acostumado a trabalhar em uma velocidade mais lenta, não é? Como as pessoas da minha idade, por exemplo, que eu sou, não é, da década de 80, década de 70, 80 ali, né? Eu nasci na década de 70, então eu sou de uma época ainda analógica, digamos assim, e era uma época onde o cérebro precisava se acostumar com algumas coisas que hoje as pessoas não têm, não é? Que é um marasmo, que é uma espera. Eu precisava esperar muito para chegar a uma recompensa, digamos assim. E hoje com o TikTok você está recebendo ali de 15 em 15 segundos recompensa a todo instante. Então o cérebro ele fica mais preguiçoso e ele perde um pouco essa questão do foco. Então hoje ter foco é soft skills, né? E da mesma forma eu falo da resiliência. Pessoas que são resilientes. O que é você ser resiliente? É você manter a calma em um momento de cobrança. Quando você consegue manter a calma em um momento de cobrança, não é? Você é resiliente. Então, antigamente você tinha pessoas mais resilientes, hoje é mais difícil você ter essa resiliência. As pessoas estão muito imediatistas, estão querendo tudo no agora. Tudo é para ontem. E isso atrapalha um pouco, não é? Então, entendendo um pouco sobre soft skills e hard skills, é interessante a gente compreender a avaliação de desempenho de uma equipe, né? Toda equipe precisa ter uma avaliação de desempenho, precisa avaliar o desempenho do grupo. Para quê? Para ajudar a melhorar os pontos fortes, melhorar também ali aqueles pontos fracos que a equipe tem, né? É muito importante você ter essa visão da sua equipe, do que ela tem de bom e o que ela tem de ruim, que é para você entender como você pode se ajudar a sua equipe a melhorar. E quais são os benefícios que uma avaliação de desempenho traz? Um deles é o desenvolvimento contínuo das pessoas da equipe. Ou seja, as pessoas se desenvolvem ali continuamente.
estão ali estudando, estão preocupadas em não parar no tempo, não ficam ali acomodadas, né? Elas não ficam acomodadas. Então elas procuram estar sempre respondendo ao que o mercado quer. Outra coisa é o alinhamento com o que o coletivo quer, porque nós temos a predisponibilidade, não é, de voltar a um objetivo mais particular. Se você não fica se cobrando, você pode se colocar à frente da equipe, e isso não é bom, né, para o resultado de uma boa equipe. Então, se você está sempre fazendo uma avaliação de desempenho, você fica preocupado com aquela avaliação e você quer, né, dar bons resultados, e esses bons resultados é para quem? Para a equipe. Então, se temos pessoas ali na equipe que se preocupam com a equipe em si, então essa equipe com certeza vai ter resultados melhores do que uma equipe onde pessoas se preocupam mais consigo mesmo do que com o que o grupo quer, né? Outra coisa é que a equipe fica mais engajada, né, em entregar um bom resultado, garantindo assim o que? Uma melhoria na entrega do que a equipe precisa entregar. Ou seja, os serviços eles terão uma melhor qualidade, né? Quais são os principais pontos que uma avaliação de desempenho de equipe deve focar, né? Existem vários, mas eu vou dar aqui alguns, apenas alguns. Vocês vão receber 2 textos, tá bom? Um falando sobre soft skills e hard skills e outro falando sobre avaliação de desempenho. Então leiam os 2 textos. São textos, né, que vêm para textos de apoio, né, para melhorar o que a gente está falando aqui. É melhor vocês entenderem melhor. E também tem um vídeo que eu vou postar lá também, um vídeo de apoio, tá bom? Que vai ajudar na hora de vocês responderem o nosso exercício, tá certo? Então, os principais pontos a serem analisados pela avaliação de desempenho, dentre eles, nós podemos citar aqui as habilidades de liderança. É importante você entender se as pessoas que trabalham na sua equipe, se elas têm habilidades em liderar. Por quê? Porque as pessoas que entendem liderança, que entendem como funciona, né, a cabeça de um líder, como funciona uma pessoa que lidera um grupo, então a pessoa que entende isso, é mais fácil ela entender de grupo, ela entender a importância do grupo, os resultados do grupo. Inclusive é importante para quando ela for agir como líder, porque nas equipes de hoje, né, você não tem só um líder. Todo mundo vai exercer esse papel de liderança em um dado momento. Então, quando for a vez daquela pessoa, se ela souber ser um líder, ela vai exercer aquele papel de uma maneira mais interessante, não é? Então, é muito bom você ter pessoas que tenham essa capacidade de liderança. E essa capacidade de liderança, como a gente viu lá no comecinho da aula, ela pode ser uma soft skills, certo? Ela pode ser nata, você pode já nascer um líder e só melhorar essa habilidade, mas você pode também aprender a ser líder. Existem cursos de liderança, existem cursos para você aprender a ser um bom líder. Então ele pode vir através de um hard skill também. É importante você avaliar também se os seus funcionários, se as pessoas que trabalham com você ali no grupo, se elas possuem organização e limpeza, né? Se elas sabem ser organizadas e limpas. É muito importante que você tenha essa noção, porque uma pessoa limpa, que traz um ambiente limpo para o trabalho, e uma pessoa organizada, ela vai trazer para o ambiente um lugar melhor para se trabalhar. Isso é importante.
Pessoas que trazem uma melhoria contínua, que sabem, que já foi falado aqui também, que procuram melhorar, não é, seus soft skills, né? Que procuram melhorar seus hard skills, que procuram melhorar suas habilidades. Também é importante você avaliar se é uma pessoa que não é acomodada, que gosta de aprender, né? Você tem que também avaliar a assiduidade e a pontualidade. Pessoas que estão ali trabalhando, que você pode contar com ela nas reuniões, você pode contar com ela ali no dia a dia e que não chegam atrasadas, pessoas que são pontuais. É muito importante. Pessoas que têm postura, né? O que é ter postura? É você saber conversar. Aí essa postura ela pode ser tanto física, uma pessoa que saiba conversar, que saiba falar, que saiba vender uma ideia, né? E também uma pessoa que tenha uma postura profissional, entenda de mercado e que saiba como as pessoas se comportam, não é? Em um local formal, um local no mercado, né? É importante também. Então existem várias formas de você avaliar o seu grupo, tá certo? Na próxima aula nós iremos falar em forma de entrevista, não é? Com a Luciana Tsukada, que é uma líder, não é? No nosso atual governo, aqui no governo do Piauí, ela tem um cargo de liderança lá na Invest Piauí. Então ela é líder de uma equipe lá dentro da Invest Piauí, que é responsável por captar recursos e pelo fomento, não é, das startups no estado, tá certo? Então nós iremos conversar com ela, será uma entrevista, e iremos ver essas coisas que nós vimos agora nessas 3 primeiras aulas de uma forma um pouco mais prática, na visão dela, né? Então nós iremos entender um pouco como ela faz para gerir a equipe dela, né? E como ela trata com as startups que estão aparecendo aqui no nosso estado. Eu acho que vai ser interessante. Vocês vão gostar bastante da nossa próxima aula, tá bom? Um abraço a todos vocês. Respondam o nosso exercício, tá certo? Não deixem para a última semana. Respondam agora o nosso exercício e respondam o fórum, que também é importante, tá certo? Para a gente ir entendendo como vocês estão pegando aí as informações que nós estamos lançando. E leiam os textos e respondam o exercício e assistam ao vídeo de apoio também, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.